Palavras de reflexão com Paulinho Gomes. Do que Deus gosta. Logo depois que seu irmãozinho nasceu, a pequena Amanda começou a pedir aos pais que a deixassem sozinha com o bebê. Mas os pais, preocupados com o que ela iria fazer com o neném, não permitiram. Pensaram que ela pudesse estar com ciúmes e pretendesse sacudi-lo ou machucá-lo. Comportamento comum em crianças de 4 anos, que era o caso da pequena Amanda. Todavia, a menina não mostrava sinais de ciúmes. Tratava o bebê sempre com bondade e carinho. E seus apelos para ficar a sós com ele eram cada vez mais insistentes. Os pais, após conversarem sobre o assunto, decidiram atender ao pedido de Amanda e permitiram que ela e o irmãozinho tivessem um momento a sós. Satisfeita, a menina foi para o quarto do bebê e fechou a porta. Mas esta abriu-se um pouquinho, o suficiente para que os pais, curiosos, espiassem e ouvissem. Notaram então que a garotinha andou nas pontas dos pés até o seu irmãozinho. Aproximou seu rosto bem pertinho do dele e disse devagar: bebezinho, me fale sobre o que Deus gosta. Eu estou quase começando a esquecer. O fato é singelo. Nos traz em si motivos de profundas reflexões. Ao notarmos o comportamento das crianças, nós podemos compreender porque Cristo disse que o reino de Deus é daqueles que são como elas. Jesus não afirma que o reino de Deus é das crianças, mas daqueles que a elas se assemelham. Observando as crianças, podemos notar que a inocência, a pureza, a benevolência, a sinceridade, eles são características. Assim podemos entender que eram essas virtudes que Cristo Jesus afirmava serem necessárias àqueles que desejam chegar ao reino de Deus. O apóstolo Pedro, em sua primeira epístola, também fala que é preciso despojar-nos da falsidade, da hipocrisia, da inveja, da maledicência, como crianças que desejam um leite espiritual racional, não falsificado, que nos fará crescer. Jesus ainda assegura que quem não receber o reino de Deus como uma criança, jamais nele entrará. Com essa afirmativa do Cristo, percebemos que existem virtudes sem as quais não conseguiremos galgar degraus na escala espiritual e que, portanto, devemos conquistá-las. Em outro momento, Cristo afirma que o reino de Deus está dentro de nós, o que torna ainda mais evidente a necessidade do autoconhecimento e da nossa reforma íntima, segundo a palavra de Deus. Dessa forma, vale a pena buscar em nossa infância distante aquelas virtudes que perdemos no transcorrer do tempo. Conforme recomendou o apóstolo Pedro, vale a pena resgatar a nossa sede de leite espiritual, não falsificado pela competição desenfreada e pelas pseudo necessidades da sociedade moderna. E por fim, vale a pena buscarmos relembrar como a pequena Amanda: bebezinho, me fala do que Deus gosta. Eu já estou quase me esquecendo.
Deus gosta de um coração puro, sincero, verdadeiro. Quantos que caminham no nosso meio com uma falsidade tão grande? Às vezes descobrimos através de outras pessoas coisas que nos magoam. Às vezes até no meio de cristãos, pessoas que exercem cargos, ministérios, pessoas que viajam quilômetros falando mal do outro. E depois, quando está em público, oh meu irmão, será que você não percebeu que esse Deus que você diz servir, ele tem 7 olhos, ele tem 7 espíritos, 30, 40, 50, 60 anos de vida cristã, você ainda não percebeu que a falsidade é algo que cheira mal aos olhos de Deus? Como você diz que vai entrar no reino de Deus? Com estas virtudes? Com estas virtudes? Um dia alguém chamou um jovem de filho de onça e depois no outro dia foi abraçá-lo. Meu Deus, quanta hipocrisia! A falsidade é pecado, é uma atitude reprovável aos olhos de Deus. Ele é o Deus da verdade, exige que você vive de maneira íntegra e sincera com todos. A palavra de Deus nos exorta a removermos qualquer vestígio de falsidade das nossas vidas. Às vezes não somos benquistos porque às vezes falamos algo que é verdadeiro e nem todos aceitam. No princípio, no livro de Gênesis, começa o primeiro ato de falsidade. Logo em seguida, toda a humanidade é corrompida. Satanás mente para Eva, usando o falso testemunho contra Deus, distorcendo as suas palavras. É o que muitos fazem. Ou você pensa que aquele é seu amigo, ele não é seu amigo. Você pensa que Deus é verdadeiro, ele é mentiroso. Sabe quem começou com tudo isso? Já falamos o nome dele aqui. A falsidade está sempre ligada à mentira. E o pai da mentira é ele. O adversário de Deus, o diabo. Por isso é muito importante parar antes de dizermos ou fazermos alguma coisa falsa contra alguém. O falso testemunho, que é a falsidade, é algo condenável por Deus. Em um dos seus mandamentos, ele diz bem claro, lá no livro de Êxodo, a falsidade é abominável por ele. Além de abandonar a mentira e a falsidade, devemos falar a verdade. Isso porque a falsidade destrói, mas a verdade edifica. Que esta verdade seja edificante. Pessoas que levam contendas entre pessoas, falam desse, joga este contra aquele, e depois se veste uma capa de cristão. Paletó eterno não entrará, não dará entrada em céus para ninguém, mas um coração puro, sincero diante de Deus. Lá no Salmo diz, aqueles que são limpos de mão e puro de coração. Não adianta vestimenta, não adianta cabelinho cortado, não adianta rosto, sorriso no rosto. Se o coração tá cheio de rancor, de ódio, de hipocrisia, de tanta mentira, procure viver como uma criança na pureza. Se você quer entrar no reino de Deus, será que você não percebe estas altas temperaturas, infartos todos os dias, pessoas amigas indo embora? Você está na fila. Daqui a pouquinho você tomba com esse coração cheio de rancor. Os seus anos de paredes de denominações não te dará vida eterna com Deus. Acordemos enquanto é tempo. Sejamos como a pequena Amanda, bebezinho. Do que Deus gosta, eu já estou quase esquecendo. Palavras de reflexão com Paulinho Gomes.